Meu nome é Eduardo, tenho 45 anos e sou motorista de Uber em São Paulo. Já faz uns 6 anos que estou nessa vida, rodando pela cidade sem parar. São Paulo é uma cidade que nunca dorme, mas eu prefiro trabalhar nas madrugadas. O movimento é mais tranquilo, sem tanto trânsito, mas nem por isso menos perigoso. As ruas desertas guardam histórias que ninguém vê, e naquela noite eu estava prestes a viver a minha. Era 2022, uma daquelas noites de chuva intensa. O tipo de chuva que parece lavar a alma da cidade, mas ao mesmo tempo traz um certo peso no ar. As ruas estavam quase desertas, exceto por alguns carros passando de vez em quando, e eu rodava pela Zona Leste como de costume. Naquela hora da madrugada, a cidade muda. As luzes dos postes parecem mais fracas e as sombras nas ruas ganham vida própria. Lembro que eram cerca de 3 da manhã quando o meu aplicativo apitou. Uma nova corrida. Olhei o local de embarque e senti um arrepio na espinha. Cemitério da Vila Formosa. Não era a primeira vez que eu passava por lá, mas algo naquela solicitação me deixou inquieto. Talvez fosse o horário, talvez o clima sombrio que a chuva trazia, mas eu não pensei 2 vezes. Aceitei a corrida e segui em direção ao ponto de embarque. Mal sabia eu que aquela corrida mudaria tudo. Cheguei ao ponto de embarque em frente ao cemitério da Vila Formosa e, de imediato, um frio estranho tomou conta de mim. Não era apenas o vento gelado da madrugada, nem a chuva que caía incessante sobre o para-brisa. Era algo mais, uma sensação que não conseguia explicar. Olhei em volta, as ruas estavam vazias, nada além de alguns postes iluminando fracamente o asfalto molhado. Foi então que o vi. O passageiro apareceu no meio da neblina, caminhando devagar em minha direção. Ele parecia deslocado, como se o tempo passasse diferente ao redor dele. Era um homem pálido, com roupas escuras, todas encharcadas pela chuva. A água escorria pelos seus ombros, mas ele não parecia se importar. Seu olhar era vazio, distante. Quando chegou perto, não disse uma palavra. Apenas abriu a porta e entrou no carro, sentando-se no banco de trás. Olhei para o retrovisor, tentando captar algum sinal de expressão ou um pedido de destino. Nada. O silêncio pesava no ar. No aplicativo, o destino apareceu automaticamente. Era uma área remota, num canto da cidade que eu mal conhecia, pouco iluminado e distante de tudo. Algo dentro de mim gritava para não seguir em frente, mas a corrida já estava aceita e agora não havia como voltar atrás. A tensão crescia a cada minuto, enquanto eu colocava o carro em movimento e me afastava do cemitério. O passageiro, imóvel, permanecia em silêncio absoluto, e tudo o que eu podia fazer era continuar dirigindo na escuridão. O silêncio dentro do carro era sufocante. Depois de alguns minutos rodando, eu tentei puxar conversa para quebrar aquela atmosfera pesada. Chuva forte, hein? Soltei casualmente enquanto olhava pelo retrovisor. Nada. Nenhuma reação. O homem mantinha os olhos fixos na janela como se estivesse em outro mundo. Resolvi tentar de novo. Tá indo para longe, né? Esse destino aí é meio isolado. Ele mexeu a cabeça, num aceno lento e quase imperceptível. Só isso. Nenhuma palavra. A tensão crescia a cada segundo. Eu me sentia cada vez mais desconfortável. O som da chuva batendo no carro e o barulho rítmico do limpador eram os únicos ruídos no silêncio perturbador que tomava conta de tudo. Olhei novamente pelo retrovisor, na tentativa de entender o que se passava, e meu coração gelou. O homem não estava lá. Ou melhor,
Ele estava, mas sua imagem não aparecia no espelho. Pisquei algumas vezes, esfreguei os olhos. Talvez fosse o reflexo distorcido pela chuva, o cansaço de tantas horas dirigindo. Mas o desconforto não saía da minha mente. O que estava acontecendo? O percurso parecia mais longo do que deveria ser, e a paisagem ao redor se tornava cada vez mais desolada. As ruas, antes iluminadas, agora estavam mergulhadas numa escuridão crescente. Poucas casas, quase nenhum movimento. Apenas o som abafado dos pneus contra o asfalto molhado. A cada quilômetro, eu tinha a sensação de que estávamos nos afastando cada vez mais da civilização e entrando em algo muito mais sombrio. O silêncio dentro do carro se tornou insuportável. A escuridão do lado de fora, a chuva incessante e a estranha ausência do passageiro no retrovisor estavam me enlouquecendo. Eu precisava de uma confirmação, qualquer coisa que me dissesse que aquilo era apenas a minha mente cansada pregando peças. Com a voz trêmula, que mal reconheci como minha, perguntei: "Tá tudo bem aí atrás?" Por alguns segundos o silêncio permaneceu. Então, ele finalmente respondeu, mas sua voz era errada, fria, distante, como se viesse de um lugar muito longe dali. "Não estou mais entre os vivos", ele disse, com uma calma aterradora. O sangue gelou nas minhas veias. Um calafrio subiu pela minha espinha e eu senti o coração disparar no peito. Não podia ser verdade. Era impossível. Tentei rir, desviar meus pensamentos, mas nada fazia sentido. Meu corpo estava congelado no volante e antes que eu pudesse reagir, o rádio do carro, que até então estava mudo, começou a crepitar. Uma estática forte tomou conta da cabine, misturada com vozes sussurrantes, fragmentos de palavras incompreensíveis que pareciam vir de todos os lados. Eu ajustei o volume, desliguei o rádio, mas os sussurros não paravam. Vinham de dentro do carro, de dentro de mim. A revelação bateu como um soco. Aquele homem, ou o que quer que estivesse sentado no banco de trás, não era mais uma pessoa. Ele era um espírito. E naquele momento, eu soube que estava preso em algo muito maior e mais sombrio do que eu podia compreender. O pânico tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a tremer no volante, e eu fiz o que qualquer um faria naquela situação. Tentei parar o carro. Pisei no freio com toda a força, mas nada aconteceu. O pedal estava rígido, como se estivesse preso. O carro continuava avançando, acelerando sozinho, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Olhei pelo retrovisor, o coração martelando no peito, e vi o passageiro. Ele não estava mais olhando para fora, estava me observando. Um sorriso perturbador se formou no seu rosto pálido, um sorriso que gelou meu sangue. Não era um sorriso de alguém vivo, era o sorriso de algo que se divertia com o meu desespero. A paisagem ao nosso redor começou a mudar de forma. As ruas que eu conhecia bem se distorciam, como se estivéssemos entrando em outro mundo, uma versão grotesca e distorcida da realidade. As luzes dos postes piscavam e as sombras pareciam se alongar, engolindo tudo ao redor. Eu estava preso em algum lugar entre o real e o desconhecido, uma prisão invisível da qual não conseguia escapar. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Era como se algo estivesse me sufocando, prendendo minhas palavras dentro de mim. O terror tomou conta de mim de forma avassaladora. Eu estava impotente, incapaz de controlar o carro, incapaz de fugir daquela presença maligna que me observava com um prazer macabro. Não havia mais nada que eu pudesse fazer.
exceto seguir em frente, sem saber para onde estava sendo levado. O carro finalmente começou a desacelerar, como se uma força invisível estivesse no controle. O sorriso do passageiro permaneceu, mas algo estava mudando. A luz fraca do painel iluminava seu rosto de forma distorcida, revelando detalhes que antes não estavam ali. Sua pele, antes pálida, começou a se transformar, assumindo uma tonalidade cinza, seca, como se estivesse se decompondo. Meus olhos arregalaram de horror quando ele virou a cabeça lentamente em minha direção. Seu rosto estava deformado, os olhos fundos, sem vida, mas de algum jeito. Eles pareciam penetrar diretamente na minha alma. Era como se ele estivesse olhando dentro de mim, vendo tudo o que eu era, tudo o que eu temia. Aquele olhar me paralisou, e eu senti um desespero profundo tomar conta do meu corpo. Não era humano, não mais. De repente o carro parou. Não foi um freio brusco, mas um término lento e inevitável, como se tivéssemos chegado ao nosso destino final. Olhei ao redor. Estávamos em um lugar desconhecido, cercado por uma escuridão densa e uma neblina que parecia surgir do chão, envolvendo tudo. Na minha frente, um antigo portão de ferro enferrujado, entreaberto, como se esperasse por nós. Eu reconheci de imediato. Era a entrada de um cemitério. Virei-me para olhar o passageiro mais uma vez, mas ele havia desaparecido. O banco de trás estava vazio. O silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado de respirar. Eu estava sozinho, aterrorizado, preso dentro daquele carro, à beira de algo que não conseguia compreender. Quando finalmente recuperei o controle sobre meu corpo, abri a porta do carro com toda a força e saí correndo. O ar gelado da madrugada batia no meu rosto, mas eu não sentia alívio. As ruas ao redor pareciam distorcidas, irreais, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Cada passo parecia me arrastar mais fundo em algo incompreensível. Corri sem rumo, mas, de alguma forma, acabei voltando ao ponto de partida. O cemitério da Vila Formosa, como se eu tivesse dado um círculo completo, retornando ao mesmo lugar onde tudo começou. O carro ainda estava lá, intacto, como se nada tivesse acontecido, mas o passageiro, ele havia sumido. Olhei em volta, tentando encontrar uma explicação, mas não havia ninguém. Apenas o som da chuva, a neblina rasteira e o silêncio que me cercava. Assustado e sem fôlego, encerrei a corrida no aplicativo e desliguei o carro. Até hoje, não sei dizer se o que vivi foi real ou apenas uma alucinação causada pelo cansaço e pela solidão das madrugadas. Mas uma coisa é certa: nunca mais dirigi à noite depois daquela experiência. Algo naquela noite, naquela corrida, mudou para sempre a forma como eu vejo o mundo. Me chamo Lucas, tenho 29 anos e sou estudante de História em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A cidade, que normalmente é vibrante e cheia de vida, parecia ter um tom sombrio naquela noite de inverno do ano passado. As nuvens carregadas cobriam o céu e a chuva torrencial que começou a cair transformou as ruas em rios. Mas eu estava determinado a aproveitar a festa que meus amigos haviam organizado. O clima na casa era descontraído, com risadas e conversas animadas ecoando pelo ar. Os colegas de curso estavam lá, discutindo sobre teorias e eventos históricos, enquanto algumas músicas tocavam ao fundo. A atmosfera era envolvente, mas havia algo inquietante na noite.
A chuva batia com força nas janelas, criando um som quase hipnótico que competia com a animação interna. Recebi o convite para a festa na última hora e, inicialmente, hesitei. Eu sabia que o tempo não estava bom e que a cidade estava tranquila demais para o meu gosto. No entanto, a ideia de estar com meus amigos e me afastar das leituras e prazos acadêmicos me convenceu. Assim, deixei a segurança do meu lar e me joguei naquela noite, sem imaginar que ela mudaria tudo. Enquanto a festa continuava, o clima de mistério fora da casa me deixava inquieto. As luzes da cidade piscavam através da cortina de chuva e a sensação de insegurança começava a se infiltrar na minha mente. Eu não sabia que, ao final da noite, a chuva não seria a única coisa a me deixar molhado. A festa estava começando a esvaziar quando olhei para o relógio. As horas avançavam e eu sabia que era hora de voltar para casa. O clima pesado do inverno se intensificava e a chuva continuava a martelar sem parar. Decidi chamar um Uber, mesmo ciente de que a cidade, neste horário, poderia ser um lugar desconfortável. Enquanto aguardava o carro, a sensação de inquietação crescia dentro de mim. As luzes da festa estavam cada vez mais distantes e a rua, que antes parecia viva, agora estava deserta. As poucas pessoas que cruzavam meu caminho estavam encapuzadas, apressando-se para escapar da chuva que teimava em não ceder. O vento cortava o ar, e cada gota que caía parecia aumentar a tensão no ambiente. Finalmente, recebi a notificação de que meu carro havia chegado. Ao olhar para o veículo, percebi que era um modelo comum, mas algo no jeito que o motorista me observava me fez hesitar. A porta se abriu e eu entrei, sentindo um misto de alívio e ansiedade. O interior do carro estava abafado e o cheiro de cigarro se misturava com a umidade da chuva. O motorista me cumprimentou de forma cordial, mas havia algo em seu olhar que não me deixava à vontade. Enquanto o carro começava a se mover, uma vozinha na minha cabeça me dizia que talvez eu estivesse cometendo um erro, mas eu tentava ignorar essa intuição, acreditando que tudo ficaria bem. Trajeto habitual e a cidade que conhecia bem se tornava uma mistura de sombras e mistério. Ele se aprofundava em detalhes que pareciam irrelevantes e desconexos, como histórias sobre lugares que nunca tinha ouvido falar. A conversa se tornava cada vez mais estranha e a tensão dentro do carro se tornava palpável. O clima estava abafado e o cheiro de cigarro que impregnava o espaço tornava a atmosfera ainda mais desconfortável. Cada vez que olhava para o lado, via o olhar do motorista no retrovisor, mais intrigado e, por algum motivo inexplicável, ameaçador. Tentei me concentrar nas ruas que passávamos, mas o caminho se tornava mais desconhecido a cada segundo, e uma voz dentro de mim começava a gritar que eu precisava sair dali. A sensação de que algo estava muito errado começou a me atingir como um soco no estômago. O motorista, antes amigável, agora apresentava comportamentos inquietantes. Em um momento, ele soltou uma risada súbita, como se tivesse lembrado de uma piada que só ele conhecia. Isso me fez estremecer. A risada não era alegre, mas sim uma espécie de riso maníaco que parecia destoar completamente do que acontecia ao nosso redor. Ele me lançava olhares intensos pelo retrovisor, como se estivesse avaliando minha reação, o que só aumentava meu desconforto. A chuva se intensificava lá fora, batendo nas janelas como se tentasse nos alertar sobre o que estava prestes a acontecer.
A visibilidade se tornava cada vez pior, e as luzes da cidade eram apenas borrões em meio ao véu de água. O ambiente estava carregado, e o som da chuva se misturava à respiração pesada do motorista, criando uma sinfonia de tensão que me deixava à beira do pânico. Cada vez que a roda girava, a estrada parecia se distanciar do familiar e se aproximar de algo desconhecido e perigoso. O medo começou a crescer dentro de mim, uma bola de ansiedade que se expandia a cada quilômetro. Comecei a pensar em como poderia sair daquela situação. A ideia de pedir ao motorista que parasse o carro me parecia arriscada. E se ele ficasse agressivo? E se a estrada estivesse deserta? Meu coração acelerava e o dilema se tornava cada vez mais agonizante. Em meio a essa confusão, a voz dentro de mim lutava para ser ouvida. A necessidade de escapar crescia, mas a dúvida e o medo me paralisavam. Assim, eu me via preso em um carro, em uma corrida que havia se tornado um pesadelo. O carro desacelerou abruptamente e o motorista virou-se para mim com um sorriso que não se ajustava à situação. "Chegamos ao seu destino", ele disse. Mas a localização que se desenrolava diante de mim não era a minha casa. Em vez disso, estávamos em uma área isolada, longe das ruas conhecidas de Porto Alegre. As luzes da cidade estavam a quilômetros de distância, e tudo que eu via era uma estrada estreita cercada por árvores densas e sombrias, que pareciam engolir qualquer vestígio de luz. Um pânico instantâneo tomou conta de mim. A adrenalina disparou e cada batida do meu coração ecoava em meus ouvidos. Tentei acalmar minha mente, pensando em uma solução, mas a neblina de desespero dificultava qualquer raciocínio claro. "O que você está fazendo?", perguntei, mas ele apenas riu novamente, aquela risada estranha ressoando no espaço confinado do carro. "Você não pode sair ainda", disse ele, sua voz agora carregada de uma autoridade inquietante. "Ainda não é a hora." Um arrepio percorreu minha espinha ao ouvir essas palavras. Eu estava preso, sem saber o que fazer ou para onde ir. O pensamento de que ele poderia estar em controle total da situação me deixava em estado de alerta. Eu olhei pela janela, buscando uma saída, mas a escuridão lá fora parecia prometer nada além de perigo. A luta interna dentro de mim se intensificava. Uma parte desejava abrir a porta e correr, enquanto outra queria permanecer imóvel, na esperança de que isso não chamasse a atenção do motorista. A claustrofobia do momento se intensificava e a realidade se tornava mais aterrorizante a cada segundo que passava. Eu estava diante do desconhecido, sem saber o que realmente me aguardava. Foi quando o motorista se distraiu por um instante, verificando algo em seu celular, que eu percebi minha oportunidade. Meu coração disparou. Sem pensar duas vezes, alcancei a maçaneta da porta e a puxei com toda a força que consegui. O som do clique ressoou como um alarme e a porta se abriu para o mundo lá fora. Um frio cortante invadiu o carro e a chuva continuava a cair, como se a natureza estivesse tentando me avisar. Ao sair, uma onda de alívio tomou conta de mim, mas não havia tempo para comemorações. Assim que pus o pé no chão, ouvi o motorista gritar atrás de mim: "Você não pode fugir." O pânico se transformou em adrenalina e eu comecei a correr, sem olhar para trás. O terreno era irregular e as poças d'água tornavam a corrida ainda mais desafiadora. Cada passo parecia um teste à minha coragem e determinação. O ambiente ao meu redor era opressivo. As árvores altas, envoltas em neblina,
pareciam me observar enquanto eu corria. A chuva caía com força, mas não podia permitir que isso me atrapalhasse. O som dos meus passos, misturado ao rugido da tempestade, tornava tudo ainda mais aterrorizante. O motorista estava atrás de mim e eu sabia que precisava me esconder. Encontrei um arbusto denso à beira da estrada e me lancei para dentro dele, o coração batendo descontroladamente. O meu pensamento estava focado em ser invisível, enquanto observava o caminho por onde havia fugido. A adrenalina pulsava em minhas veias e eu precisava me manter quieto, esperando que ele não me visse. Os sons da chuva e da corrida do motorista se tornaram parte do meu novo pesadelo. Depois de correr por um tempo que pareceu uma eternidade, finalmente avistei uma lanchonete conhecida. Era um lugar onde costumava passar as tardes com amigos, e naquela noite representava a única possibilidade de segurança. Ao empurrar a porta e entrar, fui recebido pelo calor e pelas luzes brilhantes, como se estivesse saindo de um pesadelo. Um alívio imediato tomou conta de mim, mas a tensão ainda persistia, como uma sombra que se recusava a me deixar. Meus amigos que estavam ali conversando e rindo notaram minha expressão aterrorizada e se aproximaram. Com dificuldade, contei a eles tudo o que havia acontecido. A festa, a corrida estranha, o motorista, e como quase não escapei. A incredulidade se espalhou entre eles, e o medo rapidamente tomou conta da conversa. Eles tentavam entender o que eu havia passado, mas havia um silêncio constrangedor quando falávamos sobre a possibilidade de que a cidade, que sempre pareceu tão segura, pudesse esconder perigos assim. Enquanto os minutos se passavam, fui me lembrando da experiência, refletindo sobre como a adrenalina ainda pulsava em minhas veias. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, sou publicitária e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha rotina sempre foi intensa, como a maioria que trabalha nessa área. Campanhas, reuniões intermináveis, prazos sufocantes. Tudo faz parte do meu cotidiano. O peso das responsabilidades muitas vezes me acompanha até em casa. Voltar tarde do trabalho virou algo comum para mim, algo que eu sempre aceitei, mesmo sabendo dos riscos. Trabalhar até tarde e pegar um Uber para voltar parecia a melhor solução, já que andar pelas ruas desertas da cidade à noite me trazia mais receio do que entrar num carro de aplicativo. A cidade fica silenciosa de uma forma que é quase assustadora quando as luzes dos escritórios se apagam e as ruas vazias me lembram o quanto estou sozinha naquele momento. Mas dentro do carro, eu me sentia segura. Até aquela noite. Era final de setembro de 2021. Saí de uma reunião que parecia não ter fim, e quando finalmente o relógio apontava quase meia-noite, tudo o que eu queria era chegar em casa. Peguei meu celular e, sem pensar duas vezes, pedi um Uber. Nada de novo até aí, exceto pelo fato de que, naquele dia, eu mal sabia o que estava prestes a acontecer. O carro chegou rápido, mais rápido do que eu esperava, e esse detalhe, que eu normalmente ignoraria, seria apenas o começo de algo que ainda hoje me faz tremer quando lembro. Era quase meia-noite quando pedi o Uber. Com a cidade em silêncio, o único som que ouvia era o meu coração acelerado. O aplicativo confirmou que um carro estava a caminho e, em questão de minutos, recebi a notificação de que o motorista havia chegado. O que deveria ser um alívio
se transformou em uma leve inquietação. Ele chegou rápido demais. Olhei pela janela e vi um carro escuro estacionado em uma esquina. O motorista parecia estar esperando há mais tempo do que eu imaginava. Enquanto me aproximava, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. As luzes da rua piscavam e o ar ao meu redor parecia carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Tentei afastar esses pensamentos, convencendo a mim mesma de que era apenas o cansaço acumulado após um dia estressante. Entrei no carro, acenando para o motorista sem saber que aquela decisão simples desencadearia um turbilhão de emoções. Fechei a porta e, com um leve suspiro, tentei relaxar. Vamos lá. Só mais um pouco e eu estarei em casa, pensei. No entanto, aquela sensação estranha persistia, como um pressentimento que eu não conseguia ignorar completamente. Quando entrei no carro, o motorista olhou para mim brevemente, mas logo desviou o olhar de volta para a estrada. Ele tinha cerca de 40 anos, com um rosto inexpressivo e cansado. Vestia uma camisa escura e tinha um cabelo desgrenhado, como se não se importasse muito com a aparência. A primeira impressão que tive foi de indiferença, como se ele estivesse apenas cumprindo um dever sem qualquer interesse. Isso me deixou incomodada, mas eu tentei ignorar. O silêncio dentro do carro era quase sufocante. O rádio estava desligado e eu me perguntava se deveria tentar puxar conversa, mas algo me impedia. A atmosfera era pesada e o barulho dos pneus contra o asfalto ecoava em meus ouvidos, intensificando a sensação de desconforto. A cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava, como se o ar estivesse mais denso, dificultando a respiração. Então, notei que o motorista parecia hesitar em algumas curvas, como se estivesse perdido. Ele fazia movimentos estranhos com o volante, desviando um pouco mais do que o necessário. A cada desvio, meu coração acelerava. Perguntei-me se ele estava realmente familiarizado com a cidade ou se havia algo mais preocupante por trás daquela direção errática. Minhas mãos se apertaram no banco e um frio na barriga me tomou. A falta de diálogo e o olhar fixo na estrada, que parecia cada vez mais solitária, criavam uma sensação de que estávamos nos afastando de qualquer lugar conhecido. Algo estava errado, e mesmo assim eu não conseguia me mover, como se uma força invisível me mantivesse presa ali. A sensação de desconforto se intensificou quando comecei a prestar mais atenção no trajeto. O motorista havia feito algumas curvas estranhas e, de repente, percebi que não estávamos mais na rota habitual para minha casa. O meu bairro era conhecido por suas ruas movimentadas, mesmo àquela hora, mas agora tudo o que eu via eram ruas desertas e mal iluminadas. O silêncio se tornou ainda mais opressor, e o único som era o motor do carro e os pneus deslizando sobre o asfalto. "Você não está indo na direção certa", eu disse, tentando soar calma, mas a minha voz traiu um leve tremor. O motorista não respondeu de imediato. Ele parecia concentrado demais na estrada, o que só aumentava minha apreensão. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele respondeu de forma vaga: "É um caminho mais rápido." Essa resposta não me convenceu. O jeito como ele falou me deixou em alerta. As luzes da cidade estavam desaparecendo atrás de nós, e cada novo quarteirão parecia mais sombrio que o anterior. A iluminação fraca dos postes ao longo da rua falhava, piscando como se estivesse prestes a se apagar de vez. Comecei a sentir um nó no estômago.
Uma intuição alarmante me dizia que eu deveria ter feito algo antes. As casas, que costumavam ser oásis de luz e vida, agora estavam distantes e silenciosas. O movimento de pessoas desaparecera completamente, e a única coisa visível era a sombra de árvores que se projetava contra o asfalto. O motorista parecia alheio a tudo isso, enquanto o carro seguia em frente, mais adentro da escuridão. Uma inquietação me consumia, e eu me perguntava se conseguiria encontrar uma saída daquela situação aterrorizante. A tensão atingiu um ponto insuportável quando o motorista começou a acelerar. A velocidade do carro aumentava gradativamente e o som do motor ressoava como um rugido ameaçador. Meu coração disparava e a adrenalina correu por minhas veias. A sensação de que algo estava muito errado era inegável. O motorista, que antes parecia apático, agora exibia um olhar fixo, quase maníaco, enquanto ignorava completamente as regras de trânsito. Eu olhei para o lado em busca de uma rota de fuga, mas tudo que vi eram sombras dançando nas paredes das casas abandonadas que passávamos. A sensação de claustrofobia começou a me dominar. A atmosfera no interior do carro se tornava mais densa, como se o ar estivesse sendo extraído de dentro. Cada respiração se tornava mais difícil e o medo começou a se transformar em pânico. A ideia de pedir ajuda me ocorreu, mas como faria isso? Eu estava sozinha, cercada por uma escuridão que parecia se intensificar a cada segundo. Tentei controlar o pânico, mas era como se as paredes do carro estivessem se fechando ao meu redor. A impotência era esmagadora. O pensamento de saltar do carro cruzou minha mente, mas a lógica rapidamente se impôs. E se ele parasse? E se eu não conseguisse correr a tempo? Foi então que, de repente, o motorista fez uma freada brusca. O carro parou com um tranco violento e eu fui jogada para frente, batendo a cabeça contra o encosto do banco. Um grito involuntário escapou dos meus lábios e a realidade se desfez em um turbilhão de sensações. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um ruído inexplicável, como se algo tivesse colidido com o carro. O coração pulou em meu peito e a visão embaçou, enquanto o medo consumia todos os meus pensamentos racionais. O motorista, em um ato inexplicável, virou-se ligeiramente para mim e seus olhos refletiam uma mistura de loucura e desprezo. O horror de não saber o que aconteceria a seguir me fez sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Eu precisava sair, e o desespero me invadiu, enquanto tentava desesperadamente abrir a porta. Mas, para minha surpresa, a porta não se movia. Estava presa, e a escuridão ao meu redor parecia se fechar sobre mim. Após o momento de caos, o motorista, surpreendentemente, voltou a olhar para a frente e, com um movimento brusco, virou a direção do carro para um caminho estreito, parando em um local deserto, cercado por árvores altas que quase pareciam se fechar sobre nós. O pânico tomou conta de mim. Cada célula do meu corpo gritava para que eu fugisse. Era como se o tempo tivesse parado e eu só podia ouvir o som da respiração apressada e do meu coração batendo descontroladamente. "Você pode sair", ele disse com uma voz baixa e enigmática, quase como se estivesse se despedindo de um familiar. A frase reverberou em minha mente, deixando-me perplexa. O que ele queria dizer com aquilo? O desespero me fez hesitar, mas a sensação de estar em perigo iminente me empurrou para fora do carro. Com as pernas tremendo, eu mal consegui controlar a velocidade da minha corrida. Eu não olhei para trás,
Minha única preocupação era colocar distância entre mim e aquele carro. Enquanto corria, as árvores pareciam me observar, como se soubessem que algo aterrorizante acabara de acontecer. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu precisava entender o que tinha acontecido. O eco das palavras do motorista ressoava em minha mente, mas nenhuma explicação fazia sentido. Apenas o terror e a incerteza me acompanhavam enquanto eu corria para longe daquela experiência inexplicável. Ao chegar em casa, o alívio se misturou ao medo. Tentei processar o que havia vivido, mas as imagens daquela noite continuavam a assombrar minha mente. Perguntas sem resposta ecoavam. Teria sido uma situação de risco extremo ou algo sobrenatural? O terror que senti naquela noite deixou marcas profundas. Anos se passaram, mas sempre que fecho os olhos e lembro daquelas sombras, meu coração acelera. O silêncio da cidade à noite, que antes era reconfortante, tornou-se uma lembrança aterrorizante. Nunca mais fui a mesma. A sombra daquela experiência continua a me acompanhar, uma cicatriz invisível em minha alma. Meu nome é Cida e tenho 58 anos. Vivo no coração do Rio de Janeiro, uma cidade vibrante, cheia de vida e, ao mesmo tempo, com suas sombras. Às vezes me pego refletindo sobre como o cotidiano pode ser tranquilo em meio ao caos urbano. Isso me traz conforto, especialmente quando olho para o meu filho, Lucas. Ele é um rapaz de 20 anos, cheio de sonhos e energia. Desde pequeno sempre foi curioso e aventureiro, e acreditei que isso fosse uma qualidade. Naquela sexta-feira, ele saiu para encontrar amigos, uma rotina que se repetia em algumas noites da semana. Ele estava animado, com um brilho especial nos olhos, e eu o incentivei a aproveitar a noite. O que poderia dar errado? A cidade parece tão viva sob as luzes dos bares e das festas, mas, ao mesmo tempo, carrega um peso que só quem vive aqui sabe reconhecer. Com o passar das horas, a expectativa começou a me incomodar. Eu sabia que, mais tarde, ele voltaria para casa, mas a cada minuto que passava, uma sensação estranha começou a me incomodar. Enquanto o relógio avançava, percebi como a cidade se transformava. O barulho das risadas e da música se misturava ao eco de passos solitários na calçada. O telefone não tocava. Cada sinal de que algo poderia estar errado me deixava mais ansiosa. O coração batia mais rápido e eu me perguntava se Lucas estava bem. As ruas do Rio podem ser traiçoeiras, e naquelas horas silenciosas da madrugada, a cidade parecia guardar segredos que estavam prestes a se revelar. Era uma noite comum de sexta-feira, quando decidi voltar para casa. O dia havia sido cansativo, mas divertido. Eu e meus amigos passamos horas rindo e conversando, como se fôssemos eternos adolescentes. Agora, ao entrar no Uber, senti um alívio. O ar-condicionado do carro me envolvia como um abraço acolhedor, e a familiaridade daquele serviço me trouxe uma sensação de segurança. O motorista, um homem de meia idade com um sorriso tranquilo, me cumprimentou e logo voltei a relaxar. A cidade, iluminada pela luz dos postes e das vitrines, parecia mágica à noite. Eu observava as ruas passando rapidamente pela janela, enquanto o motorista falava sobre a vida e como o Rio era uma cidade cheia de oportunidades. Porém, à medida que avançávamos, notei algo estranho. O homem começou a tomar uma rota que não fazia sentido. A cada curva,
O meu estômago se apertava um pouco mais. Ele desviava do caminho usual e a conversa casual que antes me confortava agora parecia distante, como se a atmosfera estivesse mudando. A insegurança começou a se infiltrar em minha mente. Lembrei das histórias que ouvi sobre motoristas que se perdem ou que têm intenções duvidosas. O carro se afastava do centro da cidade e a escuridão da noite se tornava mais densa. A expectativa de chegar em casa logo se transformou em inquietação, e eu não podia deixar de me perguntar o que estava acontecendo. O carro seguia pelas ruas estreitas, longe da agitação do centro. Eu me sentia cada vez mais inquieto. O motorista, que antes parecia amigável, agora estava concentrado demais na estrada. A conversa, que antes fluía naturalmente, havia diminuído. Olhei para o painel e percebi que estávamos em uma área que não reconhecia. As luzes da cidade se apagavam lentamente, dando lugar a trechos escuros e desolados. "Tudo certo por aí?" perguntei, tentando quebrar o silêncio incômodo. Ele apenas sorriu sem responder, um sorriso que não alcançava os olhos. O silêncio era palpável e minha mente começou a correr. Foi então que ele comentou, casualmente, sobre passageiros que não conseguiam encontrar o caminho de volta. Seu tom de voz, quase jovial, me deixou arrepiado. "Você sabia que alguns desaparecem, né?" "É. As pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo com elas", disse, rindo, como se fosse uma piada. Meu coração disparou. "Desaparecem?" perguntei, tentando soar indiferente. Mas a tremedeira na minha voz me traiu. Ele continuou, descrevendo histórias de motoristas que acabaram perdendo a noção do que estavam fazendo e de passageiros que nunca chegaram ao destino. A atmosfera dentro do carro mudou drasticamente. Cada palavra dele parecia um eco de um aviso sombrio, e as sombras que dançavam nas janelas me deixavam cada vez mais nervoso. Tentei manter a calma, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado se instalou dentro de mim. A luz do celular piscou e uma mensagem de texto de minha mãe apareceu na tela. "Onde você está?" Olhei pela janela e vi a escuridão engolir o carro. O medo começava a tomar conta de mim, e a realidade do momento se tornava cada vez mais opressiva. Enquanto a estrada se tornava cada vez mais estreita e escura, um frio súbito percorreu minha espinha. O ambiente ao redor parecia mudar, como se o carro estivesse se movendo por um mundo diferente. As luzes da cidade foram se afastando, e no lugar delas havia apenas sombras profundas que pareciam se estender para fora da estrada. Foi então que percebi uma figura na calçada. Era um homem, parado sob uma luz fraca de um poste. A luz piscava, lançando sombras inquietantes em seu rosto. Ele me encarava enquanto o carro passava, e um arrepio tomou conta de mim. A sensação de que ele nos observava se intensificou, e quando olhei para trás, percebi que ele estava seguindo o carro com o olhar fixo, como se estivesse nos seguindo. A tensão aumentou, e eu me forcei a olhar para a frente, mas o medo começou a se infiltrar em meus pensamentos. "Ele não pode estar seguindo a gente, pode?" pensei, tentando afastar a ideia absurda. Mas, conforme continuávamos, outras figuras começaram a aparecer nas sombras. Homens e mulheres em pontos isolados, todos observando o carro, como se houvesse um pacto silencioso entre eles. Os sons ao nosso redor também mudaram. Comecei a ouvir sussurros indistintos, como se a noite estivesse sussurrando segredos obscuros.
O motor do carro rugia, mas a atmosfera dentro dele era sufocante. O motorista não parecia se importar, seguindo sua rota inquietante, enquanto eu sentia o pânico crescendo dentro de mim. A cada curva, uma sensação de claustrofobia se intensificava. Eu estava preso naquele carro, e a estrada se tornava cada vez mais estranha. O desespero começou a me consumir, e eu me perguntei se conseguiria sair daquela situação antes que fosse tarde demais. A atmosfera no carro se tornava insuportável, e o medo já não era mais apenas uma sensação. Era uma presença palpável que preenchia o ar. Olhando pela janela, vi a figura estranha novamente, agora mais próxima. Meu coração disparou. Ele parecia se mover de forma quase sobrenatural, sua presença se aproximando cada vez mais, como se estivesse ligado a mim de alguma forma. Um pensamento aterrorizante se formou em minha mente. E se ele estivesse realmente nos seguindo? Nesse momento, o motorista fez uma curva brusca e reduziu a velocidade. "Estamos chegando", disse ele de forma vaga, e minha pele se arrepiou. Onde estávamos? Olhei ao redor e percebi que estávamos em um lugar deserto, cercado por árvores altas e sombras profundas. O carro parou abruptamente e a escuridão parecia se fechar ao nosso redor. "Desça aqui", o motorista ordenou de forma abrupta. A adrenalina disparou em meu corpo e, instintivamente, eu olhei para a porta do carro, mas uma sensação de paralisia me dominou. Ele havia me encurralado. Naquele instante, a figura que eu vira antes apareceu na margem da estrada, iluminada brevemente pelos faróis do carro. Seu olhar era penetrante, e a expressão em seu rosto era de algo muito além do terror humano. Eu sabia que precisava agir. Com um golpe de coragem, empurrei a porta e saí do carro, sem olhar para trás. Corri em direção ao desconhecido, o chão irregular sob meus pés, e as árvores pareciam se mover, como se quisessem me prender. O som do carro acelerando ecoou atrás de mim, mas eu não parei. O medo era um combustível, e eu precisava escapar. A escuridão estava viva, e cada passo que eu dava me afastava de uma realidade que agora parecia insuportável. A adrenalina corria em minhas veias, enquanto eu lutava para me libertar do pesadelo que estava prestes a consumir tudo ao meu redor. O ar noturno estava frio e pesado quando finalmente consegui escapar da escuridão que me perseguia. Corri sem parar, os pés batendo com força no chão irregular, até que as sombras começaram a se dissipar. A adrenalina ainda pulsava nas minhas veias, mas a realidade do que tinha vivido começou a me atingir como uma onda. Eu estava livre, mas a liberdade carregava o peso do horror que havia deixado para trás. A corrida me levou a uma estrada familiar e assim que avistei um ônibus que se aproximava, implorei para que o motorista parasse. No fundo, eu sabia que não era apenas uma viagem de volta para casa. Era um retorno à normalidade que de repente parecia um mundo à parte. O trajeto foi um turbilhão de pensamentos, cada parada do ônibus trazendo à tona flashes de medo e desespero. Finalmente, cheguei ao meu bairro. As luzes das casas, o cheiro da comida que vinha de uma das cozinhas vizinhas, tudo parecia tão distante da realidade que eu tinha enfrentado. Quando abri a porta de casa, a expressão preocupada da minha mãe, Dona Cida, me atingiu em cheio. Ela estava lá, esperando ansiosamente, seus olhos cheios de amor e temor. "Lucas, você está bem?" perguntou ela, e a normalidade de sua voz contrastou fortemente com a tormenta que eu havia vivenciado.
O calor do lar parecia um abraço reconfortante, mas ao mesmo tempo, a escuridão do que eu enfrentara ainda me assombrava. A luta interna começava a se formar dentro de mim. Como explicar o inexplicável? Como poderia revelar a Dona Cida que o mundo lá fora não era tão seguro quanto parecia? Dona Cida olhou para mim com uma mistura de alívio e preocupação. Lucas, você precisa me contar o que aconteceu, disse ela, a voz tremendo levemente. Senti meu estômago se apertar. O que eu havia vivido parecia tão distante, tão surreal, que as palavras estavam presas na minha garganta. Olhei para o chão buscando as palavras certas, mas elas simplesmente não vinham. Foi só uma viagem estranha, murmurei, evitando seu olhar. Mas Dona Cida não parecia satisfeita. Ela se aproximou, colocando a mão suavemente em meu ombro. Você sabe que pode me contar tudo, filho. Eu estou aqui para te ouvir. Eu sabia que precisava ser honesto, mas o medo do que ela pudesse pensar me paralisava. Finalmente respirei fundo e comecei a descrever a viagem no Uber, a mudança de rota, as figuras nas sombras e o momento em que fugi. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior, e ao final do relato, o silêncio se instalou. A tensão era palpável. Dona Cida ficou em choque, seus olhos cheios de medo e empatia. Meu Deus, Lucas, ela sussurrou. A atmosfera ao nosso redor parecia densa, quase opressiva. Mas enquanto tentava confortá-lo, algo no ar mudou. Um ruído distante, um eco de vozes que sussurravam, se infiltrou pela janela. O que realmente aconteceu naquela noite? O medo se instalou novamente, e a sensação de que algo ainda estava nos observando nunca deixou meu coração.